Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou o professor Breno Cipriano, graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política e atualmente sou residente pós-doutoral pela CAPES no programa de pós-graduação em Ciência Política da UFMG. As acadêmicas estão relacionadas aos estudos feministas e de gênero, como também algumas discussões epistemológicas e teóricas sobre a política, a teoria decolonial e as várias teorias feministas. Sejam bem-vindos novamente neste curso. Após a grave crise pandêmica do Covid-19, estaremos impossibilitados de realizar aulas presenciais até o final deste semestre. Uma mudança fundamental para a vida universitária, claramente, foi a reestruturação e adaptação dentro da universidade para que continuemos nosso trabalho com todos seguros. Então, como uma estratégia de ensino emergencial, optamos por tecnologias de informação e comunicação que são novas práticas para todos nós. Diante das questões noticiadas e questionadas sobre a democracia neste contexto pandêmico e também as questões relativas à emergência de dúvidas e reivindicações referentes às minorias políticas, necessitamos perguntar quem está presente na democracia, como está presente na democracia e quem a representa. Essas aglomerações, Dr. Lichtenstein, a sociedade não deveria estar concentrada no combate à pandemia? Talvez tenha uma coisa pior que a pandemia. Talvez a gente esteja indo para uma coisa que a gente achava que podia ser o pior e tem um pior do pior, que é a quebra do Estado democrático. Quando você tem os três poderes, freios e contrapesos, um contrabalançando e falando, opa, para aí, e isso pode não estar acontecendo, o judiciário está tentando fazer o freio e está sofrendo pressão. O legislativo calado inexplicavelmente, entre aspas, por causa da barganha. Então só sobra o povo. Então tem uma coisa que pode ser pior do que a epidemia. Pode ser a quebra do Estado. E quando o povo, sabendo que pode se contaminar, tem que sair à rua para frear isso, nós já estamos no limite a mais. Então, a ideia é, temos que ter um judiciário forte para fazer, fique calmo aí, para a gente não precisar ter povo na rua. Brasileiros, a democracia bate recorde e atinge 75%, o maior nível em 30 anos. É o que revela a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no fim de semana. Segundo a pesquisa, enquanto 75% dos brasileiros apoiam a democracia como regime de governo mais adequado, apenas 10% consideram aceitável a ditadura. Segundo o Datafolha, que ouviu 2.016 pessoas por telefone na semana passada, esse nível de apoio à democracia é histórico, o maior desde que a pesquisa começou a ser feita em 1989. O apoio recorde acontece depois dos movimentos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, e a favor de intervenção militar apoiados pelo presidente Bolsonaro. Ainda segundo a pesquisa, para 78% dos entrevistados, o regime militar de 1964 foi uma ditadura, enquanto apenas 13% disseram que não foi e 10% não souberam responder. Sobre as maiores ameaças à democracia no momento, 81% dos entrevistados acreditam ser a divulgação de notícias falsas sobre políticos e o Supremo Tribunal Federal. 68% consideram que são as manifestações de rua de apoiadores do presidente Bolsonaro pedindo o fechamento do Congresso e do STF. E 66% acham que são as manifestações nas redes sociais dos apoiadores do presidente com esses mesmos pedidos contra o Congresso e o Supremo. Bem no discurso dos candidatos e dos partidos durante a campanha eleitoral, mas como a gente viu nesses números, nesses dois gráficos, é só discurso mesmo. É só discurso mesmo. A bem da verdade, talvez um dos ambientes em que você pode ver o racismo estrutural se materializando e se manifestando é justamente nessa estrutura da política e da estrutura da política partidária. Você vai perceber que os negros, sendo 54% da população, quando você vai ver a representação deles dentro da estrutura do partido, seja na direção, seja na estrutura de prestação de serviços, seja nas fundações que têm esses recursos, os negros inexistem. Aliás, é só a gente perceber que em quaisquer que seja o partido, nós temos 1 ou 2 senadores negros, nós temos 120 deputados federais negros, não temos nenhum governador negro,
negro no nosso país, são poucos os prefeitos. Aqui na cidade de São Paulo são 2 vereadores negros, são 2 deputados estaduais negros. Então dá a dimensão do grau de exclusão e do racismo e discriminação estrutural que está colocado. Bem, o que se tentou fazer para minimizar esse tipo de coisa, por exemplo, com a questão da mulher, né? Criou lá cotas de 30% em todos os partidos políticos para que a presença da mulher fosse garantida ou fosse melhorada. O negro não teve isso, não tem qualquer política que determine ou que deixa disponibilizado a obrigatoriedade de você ter essa candidatura. O que os partidos fazem, principalmente esses partidos da esquerda com mais intensidade, é quando eles sentem que tem a questão da discriminação em alta, então eles inflam o número de candidatos negros. Não é? E com isso, eles dão a legenda, mas, como você bem disse, a hora que chega na hora de dar o recurso, então esse recurso tem um recorte que privilegia os não negros. Então, infelizmente, esse conjunto de situação define e determina que, do ponto de vista dessa exclusão, dessa não participação, dessa não presença, os nossos partidos políticos continuam sendo um dos locais privilegiados para a prática do racismo estrutural. Para a filósofa Judith Butler, a política democrática tem que estar preocupada com quem conta como povo, de que modo a demarcação é estabelecida de forma a evidenciar quem é o povo e a relegar ao segundo plano, à margem ou ao esquecimento, os que não contam como povo. Discutiremos no curso questões como a diferença entre democracia dos antigos e democracia dos modernos, o princípio da igualdade, a discussão sobre representação política e, principalmente, os grandes debates que surgem com as teorias contemporâneas da democracia.